foi só não ter jogo do Brasil, né? E ter recesso do Supremo, porque tem que haver uma combinação de fatores favoráveis para que a gente consiga ter novidades, né, na ação de combate à corrupção, né? Ontem tivemos uma importante operação, a Operação Ressonância, desdobramento aí da Lava Jato, já de uma operação anterior, a fratura exposta, e hoje nova operação de combate à corrupção, a Operação Registro Espúrio, terceira fase da Operação Registro Espúrio, está em andamento neste momento, com prisões, policiais federais cumprindo 10 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está acontecendo em Brasília e no Rio de Janeiro neste momento. Ainda não temos os nomes dos alvos desses mandados de prisão. Também não temos ainda muitos detalhes em relação aos mandados de busca e apreensão. Mas há uma informação, não está confirmada ainda, o site G1 divulgou há pouco, de que o atual ministro do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal determinou o seu afastamento, a suspensão do exercício do cargo, porque esta operação Registro Espúrio visa apurar a ação de uma quadrilha comandada pelo PTB, né, que comanda o Ministério do Trabalho historicamente. O PDT também ali atuou, fazendo muitas maracutaias à época em que estava no comando do Ministério, com o ministro Carlos Lupe, e agora o alvo é essa quadrilha que facilitava, operava a venda de registros sindicais para interessados, em troca de dinheiro, em troca de propina. O esquema, como é comum em operações que atingem o Estado brasileiro, envolve a operação de políticos que determinam a ocupação dos cargos de chefia nas estruturas públicas e a participação de servidores de carreira, membros, portanto, efetivos do Estado brasileiro, que se acumpliciam a esses esquemas para beneficiar um terceiro envolvido, que é o interessado na concessão daquele benefício, na obtenção daquelas licenças para a criação de sindicatos. O Brasil é o país que tem mais sindicatos no mundo. E poderíamos dizer que isso também teria aí uma situação positiva, que era uma situação, uma realidade no mercado de trabalho, nas relações trabalhistas e tal, que fosse a melhor do mundo também, mas não é. Mais de 17 mil. Mais de 17 mil sindicatos no Brasil. Tem sindicato, rapaz, os nomes são os mais estapafúrdios no mundo. O nosso Felipe Bueno vai achar alguns exemplos para vocês terem ideia. Sindicatos que funcionam como concessões de cartório, porque conseguem nichos de faturamento compulsório aos quais são submetidos, queiram ou não queiram, ou foram submetidos, quisessem ou não quisessem ao longo da história, os trabalhadores brasileiros na sua totalidade, fossem eles filiados a sindicatos ou não. Até a reforma trabalhista, todo mundo era obrigado a dar um dia de salário por ano ao sindicato de sua categoria, fosse ela qual fosse, quisesse ou não fazer esta contribuição, que era chamada de contribuição sindical. Ora, se ela é compulsória, contribuição não é. É um imposto, é uma taxa, é uma cobrança exigida, queira, repito, você ou não contribuir ou dar esse dinheiro de um dia de salário anual para essas organizações. E aí, isso produz um faturamento para quem tem o sindicato na mão da ordem de alguns bilhões de reais por ano. Cheguei a ver números aí de que esse volume de dinheiro arrecadado pelos sindicatos, pela pelegada geral, chegava a 3 bilhões de reais por ano. Claro que ter um cartório desse era um grande negócio. Então, conseguir a licença no Ministério do Trabalho transformava-se numa operação financeira. Eu chegava lá e disse: quero criar o sindicato dos carecas, dos jornalistas carecas. Sindicato Nacional dos Jornalistas Carecas. Dava uma grana para a quadrilha do PTB, comandado por Roberto Jefferson, né, acolitado por sua querida quase ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, né, e por vários outros figurões do PTB,
que agora tornam-se alvos ou continuam sendo alvos explícitos da Operação Registro Espúrio. As investigações e o material coletado nesta manhã, nesta fase e nas anteriores, indicam a participação de novos atores e apontam que importantes cargos da estrutura do Ministério do Trabalho foram preenchidos por indivíduos comprometidos com interesses do grupo criminoso, permitindo a manutenção das ações ilícitas praticadas no Ministério, o que diz a nota da Polícia Federal. O deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, está com busca e apreensão no gabinete dele em Brasília. A Câmara dos Deputados do Congresso Nacional torna-se praticamente, parece uma boca de fumo. Toda hora tem uma operação policial no Congresso Nacional, justificada, hein? Justificada, né? E o ministro do Trabalho, Elton Iomura é alvo também dessa operação de hoje. Não sabemos em que circunstância. Para o ministro ser atingido, claro, é preciso que o Supremo Tribunal Federal conceda essa autonomia à Polícia Federal. Repito que há uma informação não confirmada de que ele estaria com o exercício do cargo suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal. Eu não sabia que o Supremo tinha essa prerrogativa de suspender a atividade, o exercício da função de ministro de Estado. Mas, enfim, essa informação é a que está circulando aí. Ao longo da programação teremos novas informações. A outra operação de ontem, que também se prevaleceu dessa coincidência da ausência de um jogo do Brasil na Copa e do recesso do Supremo Tribunal Federal, claro que eu estou fazendo uma piada, porque se o Supremo tivesse operando na sua plenitude, muito provavelmente já teriam soltado uns 8, proibido umas 15 operações e tal, o Supremo cumprindo ali, especialmente na sua segunda turma, o seu papel mais recente de atrapalhar, né, de obstar, né, de criar travas, de criar dificuldades para as operações da Lava Jato. Então, diante deste ato pequenininho na Copa e diante da viagem dos ministros para fora de Brasília, temos o Supremo neutralizado por alguns dias, pelo menos até lá a operação vai continuar funcionando. Também ontem, aí sim tivemos uma operação de grande porte, nova, que foi a Operação Ressonância. Essa, então, é uma coisa impressionante. Ela atacou uma quadrilha que vem operando desde 1996 na fraude, na montagem de concorrências para a venda de equipamentos e produtos para a área da saúde pública no Rio de Janeiro. Segundo o levantamento feito pelas autoridades, pelos investigadores, entre 96 e 2017, essa operação movimentou contratos de R$1,5 bilhão de reais. R$1,5 bilhão de reais é dinheiro para não botar defeito em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Deste valor, 600 milhões são considerados danos aos cofres públicos. Ou seja, você tem uma operação de R$1,5 bilhão, se você tem 600 milhões, isso é 40% do negócio. Olha o volume de propina, de desvio. Agora vejam, duas coisas. A primeira, envolvimento de grandes empresas internacionais. Tem empresa alemã, tem empresa holandesa, tem empresa americana, são mais de 30 empresas envolvidas. As duas de maior destaque são grandes corporações globais, a Johnson & Johnson. Quem não passou um óleozinho da Johnson & Johnson no bumbum do filhote? Ou não, aliás, para quem os mais jovenzinhos, você deve ter colocado... Você olhou para mim por quê, Boechat? Vamos lá. Porque você deve ter, sua mãe deve ter cuidado de você passando um óleozinho Johnson no seu bumbum, na assadura. Quem sabe? Assadura. Quem não me lembro. Esta gigantesca corporação, imaginem só, americana, está envolvida no lameiro aí, segundo as informações da Lava Jato. A outra é a Philips, holandesa, grande fabricante de equipamentos na área médica, equipamentos de alta tecnologia, de alta sofisticação e, portanto, de alto custo. Há outras empresas, como eu disse, empresas alemãs, empresas americanas que não apenas as que eu citei ou a que eu citei.
A General Electric aparece em algumas notícias, mas é importante fazer essa ressalva, ela é outra grande corporação, ela não está sendo investigada. Por que ela está no noticiário, então? Porque o atual CEO, presidente da General Electric, que é presidente da General Electric para a América Latina e para o Brasil, portanto, Dáureo Speranzini, é um dos presos de ontem. Saiu de casa com um capuz, sabe? Igual esses meninos aí da periferia, quando são presos, botam lá um capuz para se esconder das fotografias. Esse é o principal executivo da General Electric hoje, mas está sendo preso pelas maracutaias de que é acusado no período em que presidia a Philips holandesa no Brasil, período em que aconteceram, segundo a Polícia Federal, estas fraudes agora investigadas. A primeira coisa, portanto, a chamar a atenção é a presença de grandes corporações globais. Nos seus países de origem, estas empresas enfrentam e se submetem a legislações de prevenção, combate e punição a desvios de conduta muito rigorosos. Quer pela lei do país, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde crimes, fraudes desse tipo produzem penas gigantescas para os executivos, quer pelas próprias políticas internas de controle, de compliance, como eles dizem, etc. e tal. A imagem dessas empresas, quando te vende um talquinho para passar na bunda do seu filho, ela vende associando o talquinho à sua imagem, a imagem que construiu. Quando ela vende para um país um equipamento de ressonância, um equipamento de ultrassom ou o que seja, ela vende o equipamento e a imagem de sua marca, a história que sua marca construiu. Então, essas empresas são as principais interessadas em não permitir que suas marcas sejam expostas a situações vexatórias como essas de agora. Somem isto à legislação punitiva que seus países estabelecem para essas empresas, mesmo quando a fraude é praticada fora do mercado local, e nós temos aí uma possibilidade bastante significativa, já sinalizada por todas elas nas declarações de ontem, de que haverá colaboração com as autoridades. Eu queria ver agora, nas declarações dos advogados dessas empresas, vocês vejam como é que vai ser a coisa. Nós temos agentes políticos e seus afiliados alcançados pela Operação Ressonância. E temos grandes corporações internacionais. Posso morder a língua, mas vou dizer para vocês alguma coisa que vai acontecer hoje e amanhã. Os advogados dos agentes políticos e públicos envolvidos dirão que não tem nada disso, que é complô, que é excesso do Ministério Público, vão gilmarizar a conversa. Vocês vão ver. Não, isso é... O que é isso? É para atingir minha honra? É porque é um complô político? São esses excessos dos procuradores, da Polícia Federal, um Estado policial, parece uma ditadura, que negócio de prisão coercitiva, não sei o blá, 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 blá. E os advogados das corporações globais vão dizer o seguinte: nossa posição é de colaboração, temos todo o interesse em colaborar e tá. Não vão ficar gritando que estão sendo alvo de uma sacanagem. Vejam, vocês vão ver no discurso dos advogados dos dois grupos envolvidos aí, como é que a conduta vai ser diferente. E isso mostra bem qual é o DNA da coisa. O discurso "sou inocente", há um excesso, é um Estado policial e tal, está na boca da malandragem, das quadrilhas, das máfias que operam sugando dinheiro, vitalidade, saúde do Estado brasileiro, protegidas por um grande aparato de advogados, muito bem pagos, de boa circulação nos gabinetes dos tribunais e de figuras do judiciário sensíveis, digamos assim, a essa linha de argumentação. Vocês verão que, portanto, no mesmo crime sendo investigado, alvos das mesmas acusações se comportarão de forma distinta, sendo que o alvo, repito, que está na área pública como agente ou como dono dessa área, que são os políticos e as corporações e os servidores, vão gritar que tem excesso. E as empresas globais, que não podem se dar esse luxo em função das circunstâncias legais que enfrentam em seus países de origem e da necessidade de preservar suas marcas, vão se posicionar colaborativamente. Razão pela qual eu acho que essa operação pode prosperar de forma significativa. E tomara que prospere, porque o prejuízo
que se tem quando se faz canalhadas como essa não é o prejuízo financeiro só. É o prejuízo em vidas. A fatura criminosa que resulta desse tipo de coisa, dessa ação mafiosa, não é medida em números, é medida em cadáveres. É medida em vidas perdidas nos hospitais, nas filas, nos corredores em macas imundas, na falta de atendimento. Estava dizendo ontem aqui, a Sociedade Brasileira de Radiologia divulgou um estudo dizendo que 5 mil brasileiros morrem por ano. Só nessa área, 5 mil, porque não tiveram acesso à radioterapia para tentar protelar ou melhorar a situação de câncer que estão vivendo e tal. 5 mil só na área da radioterapia. Números da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Por que falta dinheiro para equipamento de radioterapia? Por que falta leito em hospital? Por que falta posto de saúde? Por que falta remédio? Por que falta médico? Porque falta dinheiro. E por que falta dinheiro? Porque de cada 1,5 bilhão de reais, estamos falando só do Rio de Janeiro, que se aplica num pequeno conjunto de instituições, no caso a Secretaria de Saúde e o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio, 1,5 bilhão de reais, 600 milhões foram para sacanagem. Claro que tem que faltar dinheiro. E claro que faltando dinheiro nessa área, o que você produz são cadáveres. Fala, Pablo Fernandes. Decisão confirmada do ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal afastou o ministro do Trabalho, Elton Iomura, do cargo na terceira fase da Operação Espúrio. Pedido foi feito aí pela Procuradoria-Geral da República. Pronto. Você quer acrescentar alguma coisa, Pablo Fernandes? Só para dizer o seguinte, é o Edson Fachin que está dando respaldo a essa operação. O Edson Fachin tem sido voto derrotado na turma que integra no Supremo o tempo todo, pela troika composta por Gilmar Mendes, o líder, e integrado por Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Então, mais uma vez, temos aí uma situação que muito provavelmente vai mudar de cenário tão logo o Gilmar Mendes, o Lewandowski e tal voltem do recesso, aí mela metade da operação, mas até lá, quem sabe também com um intervalozinho qualquer a mais na Copa, a gente consiga avançar um pouco mais. Vamos nessa!